E aí, galera? Mais uma semana em casa de quarentena. Tranquilo pra vocês? Tranquilidade pura? Mais uma vez é casa, tá? Não é pra ficar batendo perna na rua não, hein, galera? Tá ouvindo, né? O bagulho aí é muito doido. Então, na última aula a gente tava falando de Revolução Russa e agora a gente continua. O que nós vimos na última aula? Nós trabalhamos aí nas principais características, como que as ideias comunistas começaram a entrar no território russo, como que era a Rússia czarista, beleza? E a primeira fase da Revolução Russa, que é a Revolução de 1905 ou o Ensaio Geral, beleza? Qual foi a consequência da Revolução de 1905? Em que o czar foi obrigado a ceder pressão por parte do povo. Então ele teve que industrializar-se e abrir o território russo para os países europeus. Então as indústrias alemãs, inglesas, francesas são instaladas no território russo. Nesse território é atraente para esses povos porque não existe nenhuma lei trabalhista, então os trabalhadores aí são largamente explorados. Dentro desse foco, começam a surgir os primeiros sindicatos dos trabalhadores. Tá? E o líder desse sindicato dos trabalhadores eram os sovietes, tá? Que é muito importante essa figura no futuro da nossa matéria. Outra coisa que o czar foi obrigado é investir pesadamente nas forças armadas. Ele teve que acabar com o sistema de servidão, tá? E ele acaba com isso tudo, beleza? Criando liberdades individuais. Ele cria o parlamento russo, que é a Duma, beleza? O parlamento russo era composto pelos cadetes, que era um partido político formado pela elite russa, né? Os grandes latifundiários, né? Nobres em si, e com os mencheviques, que é um grupo do Partido Comunista Russo dos brancos, que defendia aí a ascensão do comunismo através da política, através dos direitos, né, democráticos, beleza? Então ocorreu um acordo de cavalheiros entre eles, que todos eles eram contrários aos bolcheviques. Então esse grupo foi posto na ilegalidade. Lenin teve que meter o pé da Rússia, senão ele ia ser preso, tá? Fechou essa parte aí. Tá? E a Constituição Russa? A Constituição Russa não foi criada. Tá? O czar aí, através de jogadas políticas, ele conseguiu atrasar isso aí, ou seja, continuou absolutista. Tá? Então, 1905 até 1910, nada demais aí nessa questão. Quando chega em 1910, né, aí a pressão começa a modificar, pois começa as pressões da Primeira Guerra Mundial, que ela eclode em 1914. Tá? Então, em 1914, a Primeira Guerra Mundial começa e o Império Russo entra na Primeira Guerra, conforme a gente já viu na matéria sobre Primeira Guerra Mundial. Tá, agora a gente volta a falar de Primeira Guerra, só que agora com foco Império Russo. O que acontece, cara? A Rússia, ela tem vários pontos extremamente negativos na Primeira Guerra Mundial. Primeiro ponto aí, ó, muitos soldados. Muitos deles eram, quase todos, né, eram camponeses pobres, tá? Era a camada mais baixa da sociedade, então eram demais. Ligados com táticas antigas. Essas táticas eram táticas de honra, ou seja, nós devemos combater com honra. O que isso queria dizer com a Primeira Guerra Mundial? Tá, ó gente, se a gente pegar o inimigo distraído, a gente vai conseguir vencê-lo muito fácil, a gente vai conseguir vencer os alemães muito fácil. Aí chegavam os generais com táticas antigas e falavam assim, não, mas isso não é honrado. Nós não devemos pegar o inimigo desprevenido. Nós temos que chamar a atenção dele e vencê-lo de forma honrada. Muito fácil. Pergunta se era ele que ia lá para frente de batalha, dar de cara com a metralhadora. Quem eram os soldados, os mais pobres, os buchas de canhão. Beleza? Isso daí era um comando ineficiente. Tá? Os generais, muitos generais do Império Russo, eles eram generais não porque eles eram bons generais, mas sim por de berço. Tá? Então eram incompetentes.
Eles estavam lá por QI, tá? O czar ainda. Pouca aparelhagem, não tinha bota para todos os soldados, não tinha comida para todos os soldados, entendeu? Então eles iam descalços. Tinha a situação mais absurda que tinha, que era o seguinte, eram 2 soldados. Um ia com 5 balas em um fuzil, o outro ia só com 5 balas. O que morrer primeiro pega do outro. Ou seja, o soldado, né, que estava sem arma, ele esperava alguém com armamento morrer para pegar o armamento e assim atacar o soldado alemão, que não tinha arma para todo mundo. Olha o nível da parada, tá? Não tinha comida para todos os soldados. Então o negócio era coisa de maluco, não tinha condição. E o último problema que a gente tem na Primeira Guerra Mundial com o Império Russo é o cordão sanitário. O que é o cordão sanitário? A Alemanha, Império Austro-Húngaro, ficava aí na região central da Europa. Então ficava França e Inglaterra de um lado da Europa, a Rússia isolada do outro. Isso prejudicou muito a Rússia durante a Primeira Guerra Mundial, com a Tríplice Aliança e com a Tríplice Entente. Entendeu? Então ela ficava isolada. Beleza? O Império Alemão, o Império Austro-Húngaro e o Império Italiano isolou a Rússia sozinha na parte oriental da Europa. E esse episódio é chamado de cordão sanitário. Todos esses fatores culminam com várias derrotas na Primeira Guerra Mundial por parte do Império Russo. E isso mina, tá, o prestígio do czar. Isso mina a moral dele. As pessoas começam a ficar muito chateadas com o czar sobre isso. Tá? O czar não consegue administrar o Império Russo durante a Primeira Guerra Mundial. Beleza? E para piorar a situação, o que ele faz? Ao invés dele se cercar de pessoas competentes para administrar com ele o governo, ele não. Ele vai lá e contrata Rasputin, que era adivinha, um mágico que ia lançar magias para proteger os soldados russos e amaldiçoar os soldados alemães, em pleno século XX. O czar ainda estava nessa vibe. Entendeu? Então vamos lá, ó. Baseado em misticismo, falta de administração, derrotas constantes na Primeira Guerra Mundial. Isso tudo gera fome, inflação, desemprego, doenças. Então, para você ter ideia aí, ó, durante a Primeira Guerra Mundial, 5 milhões de mortos dentro do Império Russo. Para você ter ideia como que a Rússia está completamente desorganizada. Então, aquele grupo, os mencheviques, os cadetes, percebendo a falta de prestígio, a falta de tato político do czar, o que eles fazem? A segunda etapa da Revolução Russa, que é a Revolução de Fevereiro de 17, em que os mencheviques tomam o poder do czar. Beleza? Então, a segunda fase da Revolução Russa foi a Revolução de Fevereiro de 17, no qual os mencheviques sobem ao poder. Tá? Coloco como agora o novo governante da Rússia, Kerensky, que é o comandante dos mencheviques. Beleza? E qual seria esse novo sistema de governo? Palavras chiques, é a fase liberal burguesa. Ou seja, ele propõe aí uma democracia liberal. Tá? Ele impõe lá o liberalismo político e o liberalismo econômico. Beleza? Lá na Rússia nessa época. E a família real? Ela é presa. Tá? Fica em prisão domiciliar. Beleza? Aí quais são as características do governo dos mencheviques, dos brancos no governo? Então ele vai lá e finalmente cria a Constituição Russa. Quais são as características da Constituição Russa? Coloca as liberdades individuais. Liberdade de expressão, liberdade de religião, liberdade de locomoção, a liberdade política. Quando ocorre a liberdade política, os bolcheviques voltam para a Rússia. Beleza? Liberdade de imprensa, tudo isso lá. As leis trabalhistas começam a aparecer na Rússia. Jornada de trabalho de 10 horas. Beleza? Então as leis trabalhistas começam a pipocar lá agora na Rússia democrática.
beleza? Então os mencheviques no poder depõem o czar, proclamam a república, Kerensky sobe ao governo como o presidente da Rússia, beleza? Cria a Constituição Russa, aí nessa Constituição Russa instaura as liberdades individuais e lei trabalhista, beleza? Ponto. Poderia ter acabado se ele saísse da Primeira Guerra Mundial. Kerensky, apesar de falar que queria sair da Primeira Guerra Mundial, ele não saía. Ele falava que ia sair, mas na prática ele fazia completamente diferente. Ele continuava na Revolução Russa. Perdão, ele continuava na Primeira Guerra Mundial. Isso foi o primeiro ponto que minou o prestígio dele por parte da população. Beleza? Aí o que acontece? Em abril, Lenin lança as Teses de Abril. O que ele, lembrando, né, que com a liberdade política, Lenin volta para a Rússia. Aí ele lança as Teses de Abril. O que seriam as Teses de Abril? São 2 pontos, beleza? Que é todo o poder aos sovietes, aqui ó, todo o poder aos sovietes e pão, paz e terra, beleza? Então ele cria as Teses de Abril, que é todo o poder aos soviéticos. O que isso quer dizer? Eu falei com vocês que quando o czar incentiva a industrialização na Rússia, as indústrias aparecem, surgem os trabalhadores. Esses trabalhadores se organizam em sindicato dos trabalhadores. Líder dos sindicatos, sovietes. Lenin está aqui agora dizendo que todo o poder aos sovietes. Google Tradutor nessa frase, quem deve governar a Rússia são os trabalhadores russos. Então ele fala que quem deve comandar são os trabalhadores. Então nesse momento, os trabalhadores sovietes, eles deixam de ser apenas trabalhadores e passam a se tornar um exército, chamado de Exército Vermelho, liderado por Trotsky, esse maluco aqui, ó. Exército Vermelho ou Guarda Vermelha. Muito importante isso. Beleza? Então vamos recapitular. As Teses de Abril. Lenin lança 2 frases. Primeira frase que a gente está trabalhando, todo o poder aos sovietes. Quando ele faz isso, ele coloca uma importância maior aos trabalhadores, dizendo que são eles que devem governar a Rússia. Beleza? Então eles deixam de ser trabalhadores para se tornar um exército, chamado Guarda Vermelha ou Exército Vermelho, liderado por Trotsky, esse sujeito aí. Beleza? Tranquilo? A segunda frase de Lenin, tá, é paz, terra e pão, que é o lema da Revolução Russa. Paz, saída da Primeira Guerra Mundial. Terra, reforma agrária. Pão, fim da fome na Rússia. Beleza? Então esse daí é o outro slogan que Lenin lança. Então Lenin começa a crescer em prestígio por causa desses 2 temas. Beleza? Aí tá, isso é em abril. Beleza? Quando chega lá em maio, assim mais ou menos, o que acontece? O Kerensky, que é o presidente, né, que era branco, menchevique, ele chama a Alemanha para desenrolar uma paz. Então, um diplomata alemão vai até a Rússia para tentar desenrolar a paz, aquela coisa toda, em maio. Quando chega em julho, mês 7, o exército russo faz um enorme ataque ao exército alemão. Isso daí é um problema sério porque, se eles estão desenrolando a paz, primeira coisa para fazer isso é um cessar-fogo. Então Kerensky quebra o cessar-fogo. Isso daqui, quando ele faz isso, ele joga por terra qualquer possibilidade de paz. A Alemanha fica extremamente chateada com essa situação e fecha as portas para paz, para fazer paz com a Rússia. Aí a população fica possessa com Kerensky com isso. Para piorar a situação, nem vitória ele conseguiu. Ele perdeu nessa iniciativa. Isso queima a imagem de Kerensky absurdamente. Ele fica completamente desmoralizado por parte da população. E Lenin está lá, não, a gente tem que fazer paz, a gente tem que fazer paz. Então, olha só uma outra situação que acontece no exército russo.
A população passando fome por falta de abastecimento. A população debilitada. Tá? Por outro lado, Lenin está lá na capital falando que vai fazer reforma agrária, falando que vai fazer paz. O que a galera faz? Começa a desertar. Começa a sair do exército russo e voltar para casa. Em que sentido? Pô, Lenin faz a reforma agrária, eu tô aqui na guerra, quando eu voltar ele já distribuiu a terra, eu fico sem. Então, aumenta a deserção do exército durante a Primeira Guerra Mundial. Beleza? O exército russo também fica possesso com Kerensky. Beleza? Em agosto, o exército russo faz um golpe militar. Eles querem tirar Kerensky do poder, acusando Kerensky de incompetência. Kerensky, desesperado, pede ajuda à Guarda Vermelha. Guarda Vermelha, me proteja, me defenda do golpe militar. E a Guarda Vermelha, liderada por Trotsky, protege Kerensky. Ele consegue evitar o golpe militar. Lenin aproveita. Tá vendo? Eu aviso para vocês. Quem tem que comandar a Rússia são vocês, soviéticos, são os trabalhadores. Tanto que vocês têm poder. Vocês é que defenderam Kerensky. Porque vocês querem Kerensky no poder. Se vocês não querem Kerensky no poder, tira ele. Coloca quem você quer. Aí a Guarda Vermelha ficou pensativa. Nós não gostamos do governo de Kerensky. Vamos colocar quem? Lenin. O que eles fazem? Em outubro de 17, a Guarda Vermelha, ou Exército Vermelho, invade o palácio, retira Kerensky do poder e coloca Lenin no poder. A terceira fase da Revolução Russa, a Revolução de Outubro de 17, ou Revolução Vermelha, que os bolcheviques sobem ao poder. Beleza? O que aconteceu aí? Tranquilo? Então, nesse momento, em outubro de 17, Lenin sobe ao poder. Quais são os pontos que Lenin vai fazer? Primeira coisa, Alemanha. Vamos sair da Primeira Guerra Mundial. Então, Lenin gasta sua diplomacia e consegue, no Tratado de Brest-Litovsk, a Rússia sai da Primeira Guerra Mundial, mas a Alemanha cobra um preço muito caro. O que ele exige da Rússia? A entrega da Polônia, Finlândia, Lituânia, Letônia e Estônia. Então, conforme eu falei com vocês na Primeira Guerra Mundial, né, a Alemanha pega quase toda a região ocidental da Rússia. Vira tudo Alemanha. Beleza? Tranquilo? Aí, ponto. A Rússia sai da Primeira Guerra Mundial. Primeiro ponto lá do paz, terra e pão. Beleza? Aí ele conseguiu paz. Segundo ponto, terra. O que Lenin faz? Reforma agrária. Acaba com a propriedade privada na Rússia. Agora tudo pertence ao governo. E ele redistribui. Cara, esse negócio foi uma loucura. Olha a situação. Vamos dizer que eu moro, né, numa casa, a minha casa aqui, tá? Eu tenho 3 quartos, 2 banheiros, uma sala de jantar, uma cozinha, uma área. Beleza. Lenin faz a reforma agrária. O que ele faz? João Paulo, você tem um quarto a mais e um banheiro a mais. Então uma família pode morar aí a mais. Entendeu? Então, por exemplo, eu tenho um quarto. Um quarto vai morar eu, a minha esposa e minha enteada. A gente vai dormir aqui. Beleza? No outro quarto é outra família. E aí vai ser, por exemplo, a minha irmã, o meu cunhado e a filha dela. No outro quarto, aí é o irmão da minha esposa. É meu cunhado, a esposa dele e o filho dele. A sala é comunitária, dos 3. A cozinha comunitária. Entendeu? Então, é a reforma agrária nesse sentido. Beleza? Acaba tudo. Não existe propriedade privada. É tudo dividido por igual. Você vai ter direito a um cômodo, você vai ter direito a um cômodo, todo mundo. Cada família vai ter direito ao cômodo. Beleza? E na produção, as fábricas, tudo passa a pertencer ao governo.
Ponto. Beleza? Tudo passa a pertencer ao governo. Como que ele vai fazer? Ele vai entregar a administração das fábricas aos trabalhadores. Por exemplo, a escola que a gente estuda. Beleza? A escola. A escola pertence a uma pessoa. Beleza? Ao Zé. Aí o que acontece? Agora a escola pertence ao governo. Que Lenin vai lá e confisca a escola. Nacionalização. Agora pertence ao governo. O que ele vai fazer? Vai entregar a administração da escola aos professores, à faxineira, a todo mundo que trabalha lá. Entende como funciona? Aí os alunos vão pagar a mensalidade para esses funcionários. Esses funcionários vão dividir por igual a mensalidade. Beleza? Entre todos. Tranquila essa ideia de Lenin? Show de bola? Só que nas fábricas, quem vai controlar isso são os trabalhadores das fábricas, são os sovietes. No campo, serão os camponeses. Show de bola essa questão? Tranquilo? E por último, Lenin fuzila a família real russa. Qual é o objetivo de Lenin fazer isso? Tá? Ele não foi maligno, ele foi, parece esquisito, mas ele foi prático. O que ele faz com isso? Ele quer eliminar qualquer chance de voltar à monarquia. Vai que ele faz uma besteira, a galera fica bolado e faz um golpe para restabelecer a monarquia na Rússia. Então ele já está fazendo essa jogada. Ele está eliminando a futura ameaça dele. Beleza? Também tem aí uma questão da história de Lenin aí meio cabulosa. Tá? Igual o czar que está aí é Nicolau II. O pai dele, Nicolau I, fuzilou o irmão mais velho de Lenin, entendeu? Por causa do movimento dezembrista, tá? Que foi aí um movimento querendo a instauração da democracia na Rússia, beleza? Então aqui se faz é que se paga, parece que tem um pouquinho de vingança aí, mas isso daí são as más línguas, beleza? Os historiadores, eles preferem falar sobre essa questão da jogada política, beleza? O que acontece, cara? Poderia ter acabado a Revolução Russa aí, se os ricos não se rebelassem. Tá? Porque a Rússia ficou dividida em dois blocos. A galera que se deu bem e a galera que se deu mal. Simples. A galera que se deu bem, tá? São os pobres. Tá? Vive lá na favela, nas péssimas condições de vida. Agora o cara tá morando no apartamento do rico. Beleza? Quem se dá mal nessa é o rico, que ele tinha um apartamento só para ele, agora ele tem que dividir o apartamento com o favelado. Beleza? Então, esses ricos, eles colam com os mencheviques, que perderam o poder político, e eles tentam retirar Lenin do poder, tá? Iniciando uma guerra civil. Então, inicia aí a fase da guerra civil, que vai de 1917 até 1924. Tá, em que são os brancos contra os vermelhos. Os brancos são os mencheviques, que perderam o poder, os grandes proprietários rurais, que perderam suas fazendas, né? A igreja, que Lenin proíbe qualquer religião na Rússia. Então as igrejas, por exemplo, agora viram repartições públicas, viram casas, viram delegacias, viram hospitais. Então igrejas são proibidas, beleza? Os nobres, né, que perderam seus privilégios, e as empresas estrangeiras, né, que perderam suas fábricas na Rússia. Do outro lado, nós tínhamos os vermelhos, que eram os bolcheviques, os sovietes, que eram os trabalhadores das fábricas, e os camponeses, tá? Ou seja, a galera que se deu bem e a galera que se deu mal. Essa guerra vai de 1917 até 1921, beleza? Então, se você olhar, colocar aí na ponta do lápis, a Rússia está na guerra desde 1914, Primeira Guerra Mundial. Vai, 14, 15, 16, 17. Quando chega em 1917, sai da Primeira Guerra, mas inicia a Guerra Civil. Aí vai 17, 18, 19, 20, 21. Entendeu? Então, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. São 7 anos de guerra. Quando acaba a guerra, a Rússia está completamente destruída. Fome, miséria, entendeu? Então, teve casos de camponeses que recorreram ao canibalismo. O negócio foi absurdo. Aí,
beleza? Completamente destruída qualquer produção. Tá? Durante a Guerra Civil, Lenin ele cria o comunismo de guerra. Tá? O que é o comunismo de guerra? Ele centraliza a produção. O que isso quer dizer? Ele que vai determinar o que vai produzir o quê. Então ele chega lá e fala assim, os fazendeiros de Bom Jesus do Itapuana vão produzir trigo. Os fazendeiros de Itaipava vai produzir gado de corte. Os fazendeiros de Resende vai produzir arroz. Entendeu? Os fazendeiros de Mato Grosso vai produzir milho. Entendeu? E as fábricas a mesma coisa. A fábrica do ABC Paulista vai produzir carro. As fábricas do Rio de Janeiro vai produzir tecido. Beleza a ideia? Requisição forçada. O que é requisição forçada? Você é obrigado a entregar toda a sua produção para o governo. Então, você é o fazendeiro, você recebe a propriedade com a reforma agrária, mas tudo que você produzir, você tem que entregar para o governo. Beleza? Tranquilo? E ele elimina a economia de mercado, ele acaba com o dinheiro, não existe dinheiro. Aí como é que você vai fazer? É o seguinte, o governo vai pegar tudo produzido e ele vai criar cestas básicas. Então ele vai pegar arroz, vai pegar o feijão, tudo que os produtores agrícolas produziram, vai criar cesta básica e vai entregar. Então voltando aqui, eu, João Paulo, estou aqui no meu quarto, eu ganho a cesta básica. A minha irmã, que mora no outro quarto, ela ganha outra cesta básica. O meu cunhado, que mora no outro quarto, ganha outra cesta básica. Beleza? Eu sou professor, não é? A minha requisição forçada é eu sou obrigado a trabalhar de graça, porque eu estou ganhando comida de graça, não tem dinheiro, então eu trabalho de graça. Entendeu? A minha irmã é médica, entendeu? Então ela é obrigada a atender todo mundo de graça, beleza? Então essa é a ideia do comunismo de guerra, beleza? Então ele acaba com dinheiro, então é tudo de graça. Como? Todo mundo vai receber o equivalente. Então a fábrica de sapato, ele vai produzir o sapato, vai entregar todos os sapatos que ele produziu para o governo. O governo vai lá e entrega um sapato para cada família. No outro mês, outro sapato para cada família. Então um mês eu ganho um sapato, no outro mês a minha esposa ganha sapato, no outro mês a minha enteada ganha sapato. E isso vai embora, entendeu? Por toda a Rússia. Tranquilo? Então esse foi o comunismo de guerra. Show de bola? Então, características do comunismo de guerra: centralização da economia, da produção, tá? Requisição agrícola forçada e eliminação da economia de mercado. Beleza? Tranquilo? Isso daí foi durante a Guerra Civil, por isso comunismo de guerra. Ponto. Acaba a Guerra Civil com a vitória dos vermelhos. Então os brancos metem o pé da Rússia, eles fogem da Rússia. Beleza? Eles se exilam. E esses países capitalistas, Inglaterra, França, eles criam o cordão sanitário. Eles isolam a Rússia. A Rússia adota o comunismo aí, então eles isolam a Rússia. Beleza? Tranquilo? Ninguém vai comprar e ninguém vai vender nada para a Rússia. Isso piora a economia russa. Tá? Porque eu falei com vocês aí que a Rússia está vindo de uma guerra de 7 anos. Beleza? Plantações destruídas, fábricas destruídas, acabou. Tá? E aí todos os países viram as costas para a Rússia. Beleza? Aí o que Lenin faz? Ele acaba com o comunismo de guerra, né? Acabou aí a guerra, né? E ele, no lugar, ele cria a NEP, Nova Política Econômica, de 1921 até 1922. O que é a NEP? O objetivo da NEP é recuperar essa economia russa. Como? Ele viu que o capitalismo, que o comunismo de guerra foi um fracasso total. Não deu certo. Por quê? Simples, cara. Olha só, eu recebi a minha fazenda. Tranquilo. Tá? Aí, a minha fazenda eu posso produzir aí, né, eu tenho 5 alqueires de terra, eu posso produzir 3 toneladas de milho.
Só que o governo mandou produzir 1 tonelada de milho. Eu vou ganhar alguma coisa a mais? Não. Então, meu irmão, eu vou trabalhar mais para quê? Não vou, de jeito nenhum. Não vou ganhar mais. Então, primeiro fracasso do comunismo de guerra foi isso. O segundo fracasso do comunismo de guerra é a própria centralização da produção. O governo perguntou se eu sei plantar milho. O governo perguntou se na fazenda que ele me deu tem condição de plantar milho. Não. Então, desestabiliza toda a produção agrícola por falta desse jogo de cintura. Então, devido à guerra já quebra a produção alimentar, tá? E o comunismo de guerra quebra a própria produção. Então, a Rússia está num total buraco, beleza? Aí Lenin viu que o comunismo de guerra foi um fracasso total. O que ele faz? Ele inventa o socialismo, beleza? Aí através da NEP. O que ele faz? Ele pega características do comunismo e características do capitalismo e faz um Frankenstein. Beleza? Então ele mistura os dois. Beleza? Quais são as características capitalistas que Lenin adota? Ele volta com a propriedade privada. Só que a propriedade privada, é claro, tem que ter no máximo 20 funcionários. Então, por exemplo, a padaria do Zé volta para o Zé. Tem 20 funcionários. Se tiver 21, perdeu o Playboy. Vá para o governo. Entendeu? A escola tem 20 funcionários? Tem. Volta para o dono da escola. Entendeu como funciona? Ah, tem 21. Continua com o governo nas mãos dos sovietes. Show de bola essa questão? Tranquilo? O segundo ponto capitalista que Lenin volta é o dinheiro. Tá? Então Lenin volta com o dinheiro. Como que ele faz? Aí vem a malandragem do capitalismo, a vantagem do capitalismo. Qual é a vantagem do capitalismo? Pô, eu ganho X, mas se eu trabalhar mais, eu posso ganhar mais. Então essa é a jogada de Lenin. Então ele continua com a requisição forçada, entendeu? Mas ele não pega toda. Ele chega lá e fala, olha só, você tem que produzir 1,5 toneladas de milho. Se você não produzir 1,5 toneladas, a gente vai tirar essa terra de você e bota você para trabalhar em outro lugar. Beleza? Agora, se você produzir 3 toneladas, você entrega 1,5 toneladas para o governo. Essa outra 1,5 toneladas é sua. Você faz o que você quiser. Você pode vender. Entendeu a malandragem de Lenin? Então ele consegue recuperar a economia russa com isso, com a NEP. Então a NEP foi um sucesso. Beleza? Aí o que Lenin faz? Em 22, ele troca o nome da Rússia. Não é Rússia mais, é União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Por que ele faz isso? Pô, meu irmão, a Rússia não eram só russos que moravam lá. Tinham vários outros povos que moravam lá. Tinham georgianos, tá? Tinham poloneses, entendeu? Tinham russos. Então tinham povos russos e povos não russos lá. Então o que ele faz? Ó, gente, aqui nós somos todos irmãos socialistas. Nós não somos mais nacionalistas. Entendeu o macete? Então ele troca o nome da Rússia para a União Soviética para acabar com as revoltas internas, guerra de independência. Tranquilo? Ele consegue unificar a Rússia. Tranquilo? Aí a Rússia, agora a União Soviética começa a crescer. Beleza? Tranquilo nisso? Poderia acabar a matéria aí. Só que Lenin foi assassinado. Ele toma um tiro no finalzinho de 23, ele fica agonizando lá um maior tempão lá, aquela coisa toda. Em 1924 ele finalmente bate as botas. Aí que tá um problema. Quem é que vai ficar no lugar dele? Pronto, a porrada estanca, cara. Nós temos de um lado Trotsky, o líder da Guarda Vermelha, beleza? E do outro lado nós tínhamos Stalin, que era o braço direito de Lenin. Era o cara aí que sujava as mãos para o líder, beleza? Cada um defendia uma União Soviética. Trotsky dizia, tá, a famosa Revolução Permanente. Qual era essa ideia?
Trotsky dizia que ele deve, que os soviéticos agora devem transmitir, disseminar a Revolução Russa para todo o globo, para libertar a população dos grilhões do capitalismo, como assim ele dizia. Stalin dizia o oposto. Falou assim, se o mundo virou as costas para a gente vira as costas do mundo. O capitalismo vai cair um dia e a gente vai ficar olhando de camarote, deixa a galera morrer. Beleza? A ideia do outro. Adivinha qual dos dois ganham? Stalin. O psicodoido. Tá? Não tem outra explicação. Stalin aí foi um homem que mais matou no mundo, o stalinismo. Tá? Até hoje os números de mortos do stalinismo continuam crescendo. É importante dizer que o stalinismo não é comunismo. O comunismo não existiu. Beleza? A NEP é o leninismo. Beleza? Leninismo. Beleza? Que é o socialismo organizado por Lenin. Tranquilo? O Stalin cria um outro socialismo. Beleza? O que é o stalinismo? Vou falar primeiro, aí vai de 1924 até 1953, quando Stalin morre. Beleza? Quais são, vou falar no campo político primeiro aí, ó. Beleza? É uma ditadura totalitária. O que é uma ditadura totalitária? O governo tem poder total. Ele interfere em tudo, em todos. Tá? Qualquer um que é contrário ao governo dele, caixão e vela preta. Come aí capim pela raiz. O exemplo aí de Trotsky, ele foge, tá? Mete o pé da Rússia depois dessa derrota, tá? E ele é encontrado misteriosamente em sua casa com um machado cravado na sua testa. Olha a fotografia dele aí, ele fica agonizando uns dias, mas acaba falecendo devido aos ferimentos dele. Beleza? Aí, continuando aí a questão política, uma forte burocratização estatal. Não confundam burocratização com burocracia. Burocratização é engessamento burocrático do governo. Como, por exemplo, o caso do coronavírus, por exemplo. Tá? A população pobre necessita de um apoio financeiro por parte do governo para conseguir se sustentar. O empresariado, o pequeno e médio empresário, também precisa de um apoio por parte do governo para se sustentar. Beleza? Aí o que acontece? O governo vai lá e libera esse dinheiro. Na burocratização, demora para você liberar esse dinheiro porque existe aquela papelada demais. Beleza? Tem que pedir autorização a fulano, tem que pedir autorização a ciclano. Ah, mas para pedir autorização para fulano, você tem que tirar 3 cópias, autenticar essas cópias, levar numa segunda-feira entre 1 e 2 horas da tarde. Entendeu? Isso daí atrasa todo o processo, toda a administração pública. Tá? Uma burocratização estatal, um forte controle do ensino e das comunicações. Então, o primeiro sinal de ditadura totalitária é o controle da educação e do ensino. Beleza? Da comunicação e do ensino. Quando o governo diz que deve controlar o que os professores devem falar ou não, todo mundo deve acionar o sinal amarelo de atenção, porque isso é característica totalitária. Beleza? Então ele faz um controle do ensino e das comunicações, instaurando censura, obviamente, e o professor deve exaltar a figura do líder, que é o ponto abaixo aí, o culto ao líder. Stalin, ele é divinizado, ele é exaltado. Então, várias propagandas governamentais, várias pinturas, eles exaltam a figura do líder. Essa imagem aqui, por exemplo, é o exemplo perfeito de uma exaltação do culto ao líder. Você olha Stalin no centro da imagem, todo de branco, puro, e todos os povos russos, né? Eles estão rodeados por ele, distribuindo rosas, exaltando a sua própria figura. E o outro ponto aí é a russificação da União Soviética. Antes de falar nisso, aqui eu te mostrar a vocês outra imagem em relação a isso. Nós temos aqui, ó, essa doutrinação por parte da educação e por parte da comunicação. Nós temos Stalin, tá? No centro, olha o mapa,
no fundo, como a União Soviética no centro do mapa, né? Você olha assim, porque a gente olha o Oceano Atlântico como centro do nosso mapa, beleza? Aqui é a Rússia, no centro do mapa, tá? A União Soviética agora, no centro do mapa. Lenin na frente, todos os povos russos, tá? Ucranianos, georgianos, russos, em volta dele, e Lenin apontando para a direção do progresso. Tá? E aqui, outra imagenzinha aqui, ó, quem é inimigo da União Soviética, ele é tratado como um monstro. Olha o caso de Trotsky, que ele é tratado como um ser grotesco, tá? Parecido com King Kong aí. Se você olhar mais abaixo aqui, ó, são rios de crânios humanos. Ou seja, Trotsky só leva o caos e a destruição para a população soviética. Beleza? Aí vamos voltar aqui com a russificação da União Soviética. Quem aí, o que Stalin passa a fazer aí? Ele passa a proibir qualquer outra cultura a não ser a russa. Então ele faz o caminho inverso do que Lenin tinha feito. Enquanto Lenin incentivava a união, Stalin incentivava a segregação. Então quem era georgiano, quem era ucraniano, eram proibidos de falar a sua própria língua, eles tinham que falar o russo. Teve um caso, por exemplo, em que uma criança de 2 anos de idade pede doce à mãe, mas não em russo, e sim em georgiano. Tá? A mãe foi condenada à pena de morte, foi fuzilada, e a criança prisão perpétua. Ela é condenada a passar o resto dos seus dias em prisão de serviços forçados. Beleza? Tranquilo aí? Na parte, né, na pintura, passa a trabalhar aí com realismo socialista, tá? Que incentiva a submissão, que incentiva o nacionalismo soviético, tá? É extremamente simples para qualquer analfabeto conseguir entender a mensagem, tá? E ele, né, aí já joga no plano econômico que ele cancela a NEP, criada por Lenin. O que ele faz é que agora cria planificação econômica, tá? Ou os planos quinquenais, que é a mesma coisa, tá? Ou seja, planificação econômica. A economia é planificada, é planejada, beleza? De 5 em 5 anos, ou seja, nós vamos planejar a economia soviética pelos próximos 5 anos. Então a gente está em 1900, a gente está em 2020, então a gente vai planejar a economia do Brasil, se fosse nesse mesmo molde aqui, nós vamos planejar a economia até 2025. Por isso fala planos quinquenais, de 5 em 5 anos. Quando chega 2025, vamos planejar a economia do Brasil pelos próximos 5 anos. Beleza? Então, qual foi o planejamento econômico que Stalin faz com essa ideia da planificação? Recapitulando, Stalin acaba com a NEP e coloca no lugar o stalinismo, que é uma ditadura totalitária, perseguição à oposição, censura, beleza? E culto ao líder. Na parte econômica, Stalin lança os planos, a economia planificada, beleza? Que são os planos quinquenais. O que seria isso? Vamos planejar a economia de 5 em 5 anos, por isso planos quinquenais, beleza? E qual foi o plano? Em que eles iam fazer prioridade à indústria. Então a União Soviética faz uma forte industrialização aí. Daí essa industrialização foi tão poderosa, que agora, em termos industriais, a União Soviética ultrapassa os países europeus, ficando aí pau a pau com os Estados Unidos. Beleza? Então ele sai aí de favelado a grande potência mundial junto com os Estados Unidos. Beleza? Tranquilo nisso? Aí a gente fecha a matéria de Revolução Russa. Show de bola, galera? Fechamos essa matéria aí. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida aí é só me procurar, beleza? E um abraço, um beijo, um queijo para vocês, tá ok? Tchau.